Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo aqui a primeira carta aos Coríntios e nós estamos no capítulo 9. Eu sempre oriento os irmãos para quando estiver lendo, ler de forma linear. Por quê? Porque essa carta, quando foi escrita, não só essa, mas praticamente todos os livros dessa biblioteca, que nós conhecemos como Bíblia, não existia capítulo e nem versículo, beleza? Então é importante a gente ler da forma de como foi escrito, beleza? Nós dividimos para ficar áudios, vídeos curtos, para não ficar muito longo, beleza? Então vamos lá então. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Acaso não sou livres? Não sou apóstolo? Não vi o Messias, nosso Senhor? E não sois vós a minha obra no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, para vós certamente sou. Aliás, vós sois no Senhor a autentificação do meu apostolado. Então aqui, pessoal, você já começa a perceber que tinha algumas pessoas que estavam duvidando, né, do autor, achando que ele não era um mensageiro do, apóstolo, quer dizer mensageiro do Messias. Então, nós não temos aqui a carta, que eles escreveram relatando os problemas que estavam acontecendo na comunidade. Então nós podemos ter algumas, vamos fazer algumas conjecturas, Então pela fala dele dá a entender que tinha pessoas que não estavam acreditando no apostolado dele, Então vamos lá. A minha defesa diante dos que me questiona é a seguinte, olha aí, tá vendo? Não temos o direito de comer e de beber? Não temos o direito de levar conosco uma irmã em Cristo, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, essa aqui, pessoal, essa passagem que fala assim, não temos o direito de levar conosco uma irmã em Cristo, aqui provavelmente poderia ser a sua esposa, Normalmente os apóstolos, eles levavam as esposas, Levavam a família junto. Então vamos lá. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? Quem vai participar de uma campanha militar às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Está fazendo perguntas. Ou quem apacenta o rebanho e não bebe do leite do rebanho? Será que eu digo isso só do ponto de vista humano ou baseado também naquilo que diz a lei? Interessante, ele está pegando uma passagem que está na Torá, para poder fazer a sua defesa aqui. Interessante. Tem uns mosquitos aqui, pessoal, perdão, tá? Com efeito, está escrito na lei de Moisés, olha aí, não porás mordaça no boio que está debulhando? Ora, será que o Eterno está preocupado com os bois ou estará falando de nós em geral? Estou fazendo a pergunta. De fato, é em referência a nós que isso foi escrito. Quem lavra a terra, lavra sempre na esperança de colheita. E quem debulha, debulha também na esperança de ter sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será demasiado que colhamos dos vossos bens materiais? Estou fazendo a pergunta. Se outros gozam desse direito em relação a vós, por que nós, não nós, com maior razão? No entanto, fizemos uso desse direito e suportamos tudo, para não cairmos em nenhum obstáculo. O Evangelho do Messias
Acaso ignorais que os que servem o culto são alimentados pelo culto? Ele está falando isso aqui, com quem serve o culto, são alimentados pelo culto. Isso aqui ele está trazendo também uma visão lá da Torá, né? Dos levitas. E é que os que servem o altar participam do que é oferecido sobre o altar, né? Então, ele está falando para pessoas que têm um conhecimento da lei. Assim também o Senhor estabeleceu para os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui ele está dizendo, pegou uma referência lá da Torá, tudo, e aqui ele também fala assim, no 14. Assim também o Senhor estabeleceu para os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu não sei aonde que o Senhor estabeleceu isso, né, para os discípulos que o que prega o Evangelho vivam do Evangelho. Mas está dizendo aqui, né? Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos. E não vos escrevo essas coisas para os reclamar. Antes morrer do que esse meu título de glória ninguém me tirará, pois anuncio o Evangelho não é para mim motivo de glória, e antes é uma necessidade que me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o fizer por iniciativa minha, teria direito a uma recompensa. Mas se eu faço por imposição, trata-se de uma incumbência a mim confiada. Então, qual é a minha recompensa? Está fazendo a pergunta. Ela está no fato de eu anunciar o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. Então, aqui dá a entender que o pessoal já tinham criado algumas regras com relação àquele que ficava disposto para poder estar anunciando o Evangelho naquele momento e para as outras províncias. Os irmãos, né, ajudaria ali com mantimento, né, ajudaria o irmão nas viagens, que existe esses gastos. Dá a entender, né, porque nós não temos, né, aqui, pelo menos nas cartas que eu conheço aqui, que se encontra na literatura aqui na biblioteca, estabelecendo o que tinha que passar para eles. Né? Então aqui certamente foi um acordo entre eles de poder estar ajudando na viagem, ajudando com alimento, essas coisas assim. Hospedagem normalmente ficava na casa dos irmãos, né? Então vamos continuar. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus me fiz judeus, para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, me fiz um sem lei, eu que não era sem lei do Criador, já que estava na lei do Messias, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. É interessante aqui que todo esse trabalho que ele fez, certamente para salvar alguns, que a quantidade de pessoas salvas, né, os chamados, vamos dizer assim, são poucos, não são muitos. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para dele me tornar participante. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Está fazendo a pergunta. Correi de tal maneira que conquistei o prêmio. Todo atleta se opõe a todo tipo de disciplina. Eles assim procedem, para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso, eu corro, não como as tantas. Eu luto, não como quem golpeia o ar,
trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Interessante, terminamos aqui o capítulo 9. Essa passagem, esse finalzinho aqui do capítulo 9 eu achei muito interessante, né? Muitas pessoas proclamam a mensagem, mas é reprovado, né? E ele fala que ele se esforça, né, para que ele não seja reprovado. Ele esforça para proclamar o evangelho para que ele venha a ser aprovado, né? Infelizmente você vê nos dias atuais pessoas que anunciam o evangelho, né, mas são pessoas reprovadas, né, pelo Eterno, até mesmo pela sua conduta e pela mensagem que é transmitida, né, com, vamos dizer, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de fama, né, o objetivo deles não é proclamar as boas novas, as boas notícias, o Messias de fato, o Criador, né, mas é sim receber títulos humanos, né, para poder agradar um homem. Infelizmente, no nosso meio existe muitos. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.